boa tarde ou boa noite. Você é muito bem-vindo a mais um TinaCast, mais um episódio ilustre com presença ilustre. E agora estamos aqui com o David. Fala com a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite também para você que nos acompanha. E vamos lá, vamos tratar da semana da lição 12 hoje, da nossa semana. Lição 12, ele já entregou, gente, vocês não fazem ideia do nosso desafio. Por quê? Tudo começou quando eu acabei trocando de telefone com a minha esposa e a entrada do microfone é diferente. O microfone estava no carro, chegamos para gravar e não presta. Aí tentamos ligar para um, para outro, não conseguimos, fomos lá em casa. Falei, bora lá, David. Fomos em casa, pegamos outro microfone, conectamos, chegamos aqui, roçou o suporte. Ring light. O ring line lá, roçou, pô. Botei o celular, bicho, cai na cabeça. Aí eu falei, não acredito não. Aí no carro eu tinha um suportezinho de magnético, né? Pegamos, fizemos uma gambiarra e tá aí. Eu acho que ele tá entortando. Ó. Também acho. Tá entortando. Não fica triste, viu? Durante o programa a gente pode levantar e aí para arrumar... Vai voltando pro enquadro. Ele vai voltar pro enquadro. Davidzão, você viu a parte da comunidade? Vi. Eu tô gostando de começar pela comunidade. Comenta pra gente aí, o que você viu dessa comunidade? E enquanto eu vou lá ver aquela bagaça que tá se entortando ali. Comunidade tá com uma menina chamada Társila Cristina, acadêmica de medicina. Essa eu não conheço não, nunca nem ouvi falar. Mas o que você achou aí do que ela falou? Eu adorei o início, que ela já trouxe, falando sobre o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu tô assim, gente, é uma frase tão comum que a gente usa direto, né? E que vai tratar muito bem sobre o nosso tema de hoje também, que a gente vai abordar, porque quando tudo desaparece aí, se seu Deus não tá perto de você, e aí? Que os olhos você não tá vendo, como é que você vai? O coração sente? Exatamente. Essa forma que ela abordou esse tema aí, eu achei muito legal. O que ela também falou, que ela trouxe, é que tem uma frasezinha que ela falou, que ninguém jamais viu Deus. Sim, que é inclusive uma menção de Jesus no Novo Testamento. Uhum. Inclusive, eu tenho um sermão que fala só sobre isso, que fala sobre sempre que é mencionado sobre Deus, é Jesus quem está em contato direto, mas não o Deus o Pai. Ele realmente não aparece. E aí, se você não... Você nunca viu ele, mas você tem uma fé nele. Acredita nele, né? O povo lá no Egito, lá, ficou 40 dias assim, só sem ver a figura de referência que foi Moisés. E já deu ruim. Não, pelo amor de Deus, arruma outra coisa pra gente adorar aí que a gente tá precisando. Então, tipo assim, essa forma que ela trouxe pra abordar, eu achei... eu gostei porque ela falou sobre essa frase, ser uma frase muito utilizada no mundo romântico, né, de forma errada, e ela falou uma palavra até aqui, ó, incongruente. Eu falei, rapaz, isso aí. Que ela falou que tratando-se de Deus é uma frase incongruente, que na verdade quando a gente fala sobre Deus, e ela até fala assim, ó, o que os olhos veem, não, o que os olhos não veem, o coração deve sentir quando está relacionado a Deus. Eu achei que ela foi muito feliz realmente nesses comentários aqui, deu um up. Ela faz ali no diálogo aberto umas perguntas. Eu tenho uma pergunta para você, que é a primeira que ela faz aqui, sinceramente, pô. Tu já duvidou da volta de Jesus? Quando eu vi essa pergunta também, eu parei, eu pensei, eu tô assim, gente, é uma pergunta maravilhosa para se fazer, pra gente se fazer sempre. Para responder com sinceridade. Exatamente. Então, tipo assim, todo mundo já teve um momento que a gente já parou e pensou. Será que vai ter isso mesmo? Será que vai acontecer tudo isso mesmo? Será que vai ter a volta? Então... é uma coisa que também a gente pode perguntar para todo mundo que já vai estar nos assistindo, para comentar lá se você já teve. Mas, particularmente, eu já. Eu também já tive. Já falei assim, pô, tu é doido, né? Mas vamos de tirinha, pô, vamos de tirinha. Editores, magicamente, coloca a tirinha, ajeita aquela entortada que deu lá aquela hora. Ô, David, o que você achou dessa tirinha, mano? Quando Deus desaparece, né? É o tema da lição. 31º episódio do Tina, viu? Sério? 31º. Rapaz, é só Deus na vida mesmo. É muito episódio. O que você achou dessa tirinha, mano? Eu achei o máximo, pra ser sincero. Eu adoro as tirinhas que eles colocam nas lições. Acho maravilhoso. Agora, essa aqui,
a gente às vezes fica julgando tanto que o pessoal fazia isso, arrumou um bezerro de ouro, arrumou isso, arrumou aquilo. A gente às vezes dá valor para certos ídolos que a gente às vezes nem percebe. Sim. Mas tá lá, a gente às vezes pode deixar de ir fazer alguma coisa que deveria fazer para nossa espiritualidade, para a gente idolatrar certos ídolos que a gente pode ter. Cara. Show, vamos colocar também um time de futebol que às vezes você deixa de fazer algo para você idolatrar o time de futebol. Eu vou falar um negócio que eu sou polêmico, pô, eu sou doido. A hora que me apareceu isso aqui, pô, esse cara aqui, tarará, eu pensei numa coisa só. Não tô dizendo de certo de errado, porque eu amo a pessoa que eu vou falar aqui, pô. Mas me veio na cabeça na hora o Pedro Valença. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma apresentação do Pedro. Cara, é top demais. Eu gosto demais. Eu sou viciadão. Tanto que, assim, direto no meu carro tá rolando. Ele fez alguns clipes no teatro lá de Manaus. Uhum. E quem tocou o contrabaixo para ele foi Renan, que é um amigão meu lá de Rondônia. A gente, inclusive, eu tocava no grupo, quando eu saí do grupo, o Renan entrou para tocar contrabaixo no grupo. Seu sucessor. Ele foi meu sucessor no grupo. E o cara destrincha assim, cara, ele toca baixo muito bem. Ele foi simplesmente baixista do Vocal Livre, nas gravações daquele clipe, de vários clipes aí que tem, eu não vou lembrar não. Mas um clipe de dueto que teve, falando da volta de Jesus, esqueci. Pra sempre. Pra sempre. Ele que é o baixista, ele gravou muitos DVDs. O cara é top, pô. E aí ele gravou esses clipes com o Pedro no teatro lá em Manaus, e o teatro tava lotado, pô. E cheio de plaquinha pro Pedro também, e cheio disso, cheio daquilo. Moço, faltou ter as fitinhas? Faltou ter as fitinhas, escrito Pedro Valença, assim. Me veio o Pedro na hora. Eu sou apaixonado, de novo, gosto demais do show de Pedro Valença. E de outros cantores que a gente tem na nossa igreja. A gente teve aqui Cíntia Alves. Uhum. Tipo, vários cantores eu gosto, inclusive tocar com eles e tal. Só que às vezes, pô, a gente leva muito isso aí pro mundão lá fora. Para um show de Henrique e Juliano, para um show de Jorge Mateus, Wesley Safadão, né, WS e tal. Só que, cara, às vezes a gente faz isso aqui dentro da igreja, pô. Igual os carinhas da tirinha estavam falando aqui, ó. Lá no passado o povo fez um bezerro de ouro para adorar, né? Que absurdo. Aí ele, pois é, ainda bem que hoje nós somos muito mais evoluídos. E lá atrás te adoro, te amo. E às vezes a gente acaba substituindo ídolos, né, cara? E eu fiquei assim, eu fiquei coisado. Não estou falando que Pedro é ou deixa de ser, não, gente. Só estou falando que me veio na mente. Né? Antes que só me uma alusão, não vai cancelar, não. Tipo assim, pensa aí você, o que lhe veio na mente. Mas eu fiquei assim de cara mesmo, cara. Essa tirinha mexeu comigo. Não, e mexeu comigo agora, seu ponto de vista, porque eu gosto muito do Daniel Lidick. Quando o Daniel Lidick veio aqui, eu falei com minha esposa, se ele cantar diferente, que é uma música que eu sou apaixonado. Inclusive, eu fui diretor de Ministério dos Adolescentes, então a gente fez uma campanha no ano, foi o tema diferente. Então eu era apaixonado. Aí eu falei, se ele cantar diferente e convidar alguém para subir ao palco, eu vou ser o primeiro que vai estar lá. Eu conversei isso com ela antes de vir. Aconteceu, moço. Eu tava tocando. Eu fui o primeiro a estar lá. Minha mulher só fala que só viu eu levantando o braço e só viu eu lá na frente. Que eu saí Eu tava tocando com ele lá, gente, até tirar uma foto. Se o editor achar a foto aí, bota a foto aqui. Desse dia. Cara, e o pessoal realmente tava... E eu falei assim, não, eu não vi ninguém na minha frente. Eu falei, eu tenho que ir lá. Foi massa, bicho. Aquele dia realmente de Daniel foi massa. Mas, enfim, me remeteu a isso, ele lembrou de Daniel. E vamos falar da lição, né? Porque a lição, ela vai trabalhar um pouco ali o enredo. Eu vou estar sempre olhando meu microfone para ver se ele está verdinho. O dele eu consigo ver de longe, então não se assuste, não. Porque hoje está tudo no adaptation, mas a gente vai chegar lá. Longe dos olhos, longe do coração é o tema de domingo. Fala com a gente, David, o que você anotou, o que você viu aí sobre essa lição de domingo? Eu achei que ele já chegou na lição de domingo dando a pedrada. Como dizer assim. se perder de Deus, exatamente. Né? A primeira já chega falando assim. Eu tô assim, moço, calma. Aí, o que eu achei interessante é porque ele já traz que o pessoal foi adorar o bezerro e que ele já traz o evento que trouxe rapidamente, há poucos meses atrás, que ele fala que é os eventos extraordinários lá do Egito que teve. Sim. Então, como você, vamos supor,
não sei de questões de tempo, mas um exemplo. Há 3 meses atrás, vi um Deus trazendo as pragas lá, que realmente eram, que você conseguia ver, falar assim, gente, realmente. E 3 meses depois, vamos se dizer assim, você já cansou e está querendo que arrume um bezerro, alguma coisa, para você poder adorar. Esse ponto de vista me mostra assim como que as pessoas lá também estavam lá, meu ponto de vista. Também sou meio polêmico, sabe? Como as pessoas, como as pessoas estavam lá, mas não estavam realmente lá de coração e de fé. Cara, e pior, porque Ellen White diz que a nuvem de fogo durante a noite para aquecer e a proteção do sol continua com eles. Exato. Inclusive quando eles foram fazer o bezerro, pô. Eles foram fazer o bezerro, ainda estava lá. Só que tudo se tornou muito normal. Normal. Eles tinham, inclusive, Moisés subiu no monte, dica do quiz, hein? Passou 40 dias lá no monte. Quando Moisés subiu no monte, pô, foi justamente porque Deus tinha falado com eles tinham se assustado, falaram assim, Moisés, esse cara aí tá meio nervoso, vai você falar com ele. Vai lá, representa nós lá. Então, tipo assim, 40 dias, nem 3 meses, né? Jogando assim, alegoricamente. Ou seja, ainda continuava a coluna lá, ainda continuava a treinar. E aí isso me remete, cara, a milagres que a gente pediu no passado, e hoje é uma realidade, só que a gente deixou na rotina. Exatamente. A gente deixa na rotina e qualquer adversidade a gente passa a duvidar. São milagres presentes na nossa... Quanta coisa você orou no passado que é uma realidade hoje e às vezes você esqueceu de que orou e hoje você fala, pô, velho, Deus não me dá nada e tal. Quantas vezes a gente sendo injusto. É porque a gente pensa muito no hoje. O que eu quero hoje, não o que eu queria. Porque às vezes o que você queria, Deus já realizou. E você tá tão no automático que você virou rotina. Virou rotina. Pode ser o que aconteceu com eles, que virou uma rotina. O maná tá caindo. Não, pra mim tá normal. Estranho seria se não começasse a cair. Aí tem a nuvem. Pra mim também já ficou normal. Tem a coluna de fogo também. Às vezes a gente fica tão no automático, tão no normal, que a gente não percebe que aquilo tá afetando muito a nossa vida espiritual. Sim, e além disso, na própria adoração. A polêmica é constante nesse episódio. Se prepare. Porque a gente, se você olhar antigamente, vou usar um exemplo que a gente tem vivo na nossa igreja, e eu sou um dos primeiros a fazer também, que antigamente a gente não fazia, hoje é normal, bater palma. Teve o último A Noite é Nossa que eu fiz, eu falei até o pessoal da Saudação JA, em homenagem aos caras que estavam chamando lá. Aí daqui a pouco chamei o nome, o pessoal... Bateu palma. Beleza, não tô falando que é certo que é errado, não, negada. Abre seu coração aí, miserável. Mas eu tô falando sobre analogias que você pode olhar de coisas que antigamente você olhava. Antigamente, nunca imaginei que teria esse rolê. Hoje é normal. Isso é um exemplo de 1000 coisas. Às vezes é um estilo de música em determinado momento de adoração. Às vezes é uma vestimenta. Enfim, tem inúmeras coisas e a gente só vai lançando aqui para você absorver aí. E é o que aconteceu com eles. Eles não tinham notícias de Moisés há um time. Eles falaram, acho que Moisés foi embora, se lascou. Então, se Moisés foi embora... Eles pensou que ele tivesse morrido. Sim. É só isso aí, foi com Deus. Porque assim, eles tiveram medo dos trovões. Falaram, Moisés, vai lá. Moisés foi lá e nunca mais. Então eles falaram, poxa, acabou o rolê. E quando eles ficaram nessa pegada de acabou o rolê, eles acabaram tendo uma decepção, e a lição de segundo, inclusive, fala sobre o atraso e a decepção, ou seja, houve uma demora e eles acabaram se decepcionando. E aí eu vejo uma falha muito grande. Daqui a pouco eu vou lá ajeitar de novo, porque ele tá começando a ficar penso. Esse bicho é fogo. Esse episódio vai estar massa, pô. Arão e Ur, pô. Arão e Ur ficaram responsáveis pela galera. Só pra fechar domingo aqui, fechei. Tem uma frase que eu achei, tipo assim, abandonaram sua fé assim que Deus não agiu no tempo que eles esperavam. Pra tu não dizer que é mentira. Também. Eu anotei aqui. Gente, eu tô assim, mas que pessoal impaciente. Vai lá. Tá falando. Pessoal impaciente. Por quê? Aí eu trago, tem pessoas na minha igreja, lá de Taiobeiras, que às vezes falam assim, orei 20 anos
pro meu marido, orei 10 anos para isso acontecer. Às vezes a pessoa, por 40 dias, Gustavo, já abandonou a fé dela. Sim. E pessoas hoje, que aí eu trago para hoje, tem uma fé muito que eu admiro demais, que é essa questão, que orar anos e anos para algo acontecer. E eles não esperou 40 dias. Sim, 40 dias falou. Às vezes a gente também não espera. Uhum. Não espera 3 dias. Que a gente já fica impaciente. Já fica impaciente. Já quer logo, falou, tá atrasado. E assim, pode falar. Aí eles foram lá pressionar Arão e Ur. Aí falou assim, não, filho, arruma alguma coisa aí, porque eles tinham o costume de adorar touros lá no Egito. Então eles falaram assim, bora fazer um bezerro. É. Que aí Arão falou assim, não, traz lá, que se tiver de ouro lá, Cara, você... eu fiquei decepcionado com esse Arão, pô. Com Eu esse Arão e também. com esse Ur. Porque, tipo assim, tem uma frase que eu li num livro de liderança, e a gente comentava bastante lá antigamente, em Rondônia, que eu tinha a gente tinha uma ONG, eu era vice-presidente, e tinha um amigo lá que ele era presidente. E a gente comentava muito sobre, a gente falava assim, se o líder corre, os liderados andam. Se um líder anda, os liderados rastejam. Se um líder senta, os liderados deita. Então, assim, o líder, pô, ele tem que estar a full sempre. E aí os caras que são líder, pô, a galera levou a joia pra ele e foi ele que fez o bezerro, pô. Exato. E o que eu acho, tipo assim, o auge é porque ele, como figura de referência, vamos dizer, figura de referência, aceitou a pressão que o pessoal chegou. Sim. Então, gente, Gustavo, você é meu líder. Quero um carro. Você vai me ceder o carro? Se eu ficar te pressionando todo dia, você vai ceder o carro ou você vai chegar e conversar comigo? Meu amigo, não tem como eu te dar o carro. Espera aí. Ele poderia, não sei o contexto, pode ter conversado. Não, gente, vamos esperar. Moisés vai descer, Deus vai ouvir suas orações. Mas o pessoal chegou, pressionou, ele cedeu. Cara, a minha esposa, ela briga comigo às vezes, ela fala assim, amor, tu quer ser muito do oba-oba da galera. Você tem que aprender a dizer não às vezes. Ela fala que eu tenho muita dificuldade em dizer não. E eu vejo que Arão, ele teve também essa dificuldade. Porque assim, a galera chegou para ele e ele não quis ficar mal na fita. Ele queria, não, eu sou um líder bacana e tal, não sei o quê. E aí eu vejo uma imaturidade dele em liderar a galera. E às vezes aqui na igreja, a gente vai ter um acampamento daqui a pouco, daqui umas 2 semanas, eu acho, 2, 3 semanas vai ter um acampamento. E às vezes você chega num acampamento, já teve acampamento que eu fui, hora do culto, o nego tá dormindo. E aí, tipo assim, não, deixa o bichinho dormir, que não sei o que. Não, filho, oxe. Hora do culto. Dormir vai dormir em casa, exatamente. Pô. Se a gente tá em determinado acampamento e tal, é pra gente fazer ele. Não, mas as pessoas às vezes vão se chatear, as pessoas às vezes não querem, não sei o quê. Se não quer, então tá no lugar errado. Porque se você vai para determinado acampamento que está sendo organizado pela juventude da sua igreja, pela liderança da sua igreja, vai ter momento de culto. O cerne ali do acampamento precisa ser Deus. Exato. O bate-bola ali, a brincadeira com os amigos é uma consequência disso. Mas o cerne do que é realizado pela igreja precisa ser Deus. E aí, se um líder, não, pô, vamos calmar e tarará, esse líder está tendo a mesma atitude que Arão e Ur teve. Exato. Precisa ter, ó. Exato. E, adiantando um pouquinho, Deus ficou mais irritado pela forma que também eles adoravam o bezerro. Sim. Deram o nome de Yahvé. E Arão pegou, querendo ser o bonzinho, e falou assim, não, e Yahvé era inclusive o nome, aquele que tinha falado para Moisés assim, eu sou que sou. Ou seja, Moisés chegou e falou assim, como é que é o nome como é que é teu nome, Deus? Deus falou assim, eu sou, ou Yahvé. O mesmo nome que Moisés apresenta para a galera de Deus, Arão vai lá e me coloca no bezerro. Pode dizer assim, não, isso aqui é só um símbolo do eu sou. Ele abusou demais, demais. E aí até o pessoal também abusou demais, porque lá o costume deles levantou-se para divertir. Que no original hebraico, né, fala que é de riso, zombaria e até carícias amorosas. Sim. Aí fez isso tudo na presença do Yahvé, do bezerro de ouro, zombou drasticamente.
Sim. Eles foram, no meu ponto de ver, eles foram ao limite que dava para eles terem feito, eles fizeram. Mas assim, a lição, inclusive, ela termina a parte de segunda, na tirinha azul aí, a primeira frase, é falando que tudo isso foi uma consequência do que vinha acontecendo antes. Então não aconteceu de uma hora para outra. Eles já vinham de uma sequência ali, sabe assim? De quedinhas e quedinhas. Já estava descarrilando. Já estava descarrilando. E por isso que, assim, aquilo que eu falei lá na tirinha lá atrás, às vezes deve servir de uma luzinha de alerta. O Pedro Valença, que eu mencionei, o Daniel Lúdico, que ele mencionou. Porque, às vezes, ali é um começo de algo. Que se eu olho para isso e falo, não, isso não tem nada a ver. Daqui a pouco, outras coisas também não terão nada a ver, até chegar ao ponto que eles chegaram. Porque a gente precisa estar se policiando, inclusive Pedro fala sobre a gente estar vigilante dia a dia. Eu não sei se é Pedro ou se é Paulo, ou se é lá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Mas a gente precisa realmente estar olhando cada dia, cada etapa, porque senão o que hoje às vezes é uma novidade, amanhã se torna rotina. Exato. E eu vou querer uma outra novidade. E depois uma outra e uma outra. E nesse passo a passo eles chegaram onde chegaram. Que foi o auge da desobediência. Que na parte azul lá está destacado lá que foi o auge da desobediência e que Deus ficou muito irado mesmo. Sim, e o ponto de Deus foi tão grande, que a lição de terça já chega falando de intercessor, que Deus quis matar a galera. Exatamente, exterminar todo mundo. Falou, ó, seguinte, vou matar todo mundo. Não sei se tu já viu, pô, Irmão Antônio na Terra de Godard? Não. Viu, não? E, pô, é engraçado demais, a gente não vê. Não, é comédia, pô, é uma comédia dos melhores do mundo. Os melhores do mundo em si, os caras não são exemplo para ninguém. Mas eles são engraçados em si, eles fazem umas comédias ou outras ali. E eu já vi. Só que isso é antigo, esse Irmão Antônio na Terra de Godard. Antigo, cara. E aí ele tem uma frase que ele está falando, interpretando como se fosse lá o Egito e a libertação do povo, inclusive. E aí ele diz que uma hora ele chegou, mar para um lado, faraó do outro, mar para um lado, faraó para o outro. E nós olhamos, Moisés, e agora? E Moisés falou, não sei. E o faraó vinha, mata todo mundo. Aí lembrei disso agora, gente, mas esquece, não vejo. Não, mas se ver, pode ver, mas é como a pegada lá é piada, tá? Não é espiritualidade. E aí, então, Deus queria exterminar a galera, e a lição diz que Moisés, ele começa a interceder pelo povo. O que você viu ali? Que você Eu destaquei tanta coisa nessa lição. Eu também. Cara, essa lição tá muito boa. Máximo. Essa lição tá boa. E eu achei um ponto principal. Eu tô falando muito de fé hoje, porque amanhã o meu sermão vai ser sobre fé. Para quem não sabe, estamos gravando na sexta-feira, que antecede o sermão dele de sábado à tarde. Aí ele colocou que Moisés falou que prefiro que meu nome seja apagado do livro da vida a vê-los excluídos. O ponto de Moisés, de você dar a sua vida eterna para conceder que as outras milhares de pessoas tivessem uma vida eterna, é um ponto que faz a gente pensar, que particularmente me fez pensar muito. A que ponto eu também estou disposto a me sacrificar, entre aspas, assim, para ter a vida, para que pessoas ao meu redor tenham a vida eterna. O que eu posso fazer para levar as pessoas mais próximas também, entendeu? Moisés estava lá, Moisés estava pregando sempre com eles, estava andando com eles e amava o povo. Hoje, as pessoas perdem o amor pelas outras pessoas. E Moisés não. Moisés falou assim, não, eu prefiro que risque meu nome do que eles sejam excluídos. Cara, me tocou muito a questão, porque Moisés, ele era líder. Hoje eu me vejo em uma posição de líder com a galera. E eu sou sincero, gente, em falar. Gabs é meu amigão. Então, talvez por Gabs, eu entraria ali para levar umas porradas e tal, entendeu? Né? Para defender um amigo, um brotherzão. Na sinceridade, David, por você eu não sei, pô. Na sinceridade mesmo assim, pô. Sem, fica triste não. Não sei, pô, não sei. Pelos meninos ali, ó, aqueles que são mais próximos a gente, provavelmente. Entende? Tipo assim, alguém começa a empurrar André, pô.
André é amigaço, tá ali no rolê, sabe assim? A galera ali, Sam, WG, que são pessoas que eu tô pertinho. Próximos mesmo. Mas isso eu tô falando de briga, pô. Uhum. Agora, morrer, eu já não sei não, velho. Porque eu sou medroso. Eu sou medroso. Eu também. Eu não sei. E aí, tipo assim, e quando a gente abre mais ainda o leque, tem dia aqui que a sala jovem dá mais de 40 negros, pô. Uhum. Aí, tipo assim, eu olhar pros 40 negros e eu vou morrer por causa deles. Eu não sei não, pô. Vamos abrir agora pra igreja. Entendeu? Vamos abrir para Montes Claros. Aí a gente para e pensa, quantas mil pessoas tinham lá e que Moisés não eram, que nem a gente fala, nem parente, Não nem era próximos, e que ele daria a vida dele para as pessoas serem salvas. Então, tipo assim, o amor que Moisés tinha pelo povo é uma coisa fantástica. É outro patamar, É outro patamar. É uns trem que a gente não consegue. E assim, Deus só falou assim, mas aí não adianta, porque a sua morte não vai valer de nada. Exato. Né? A promessa que Deus tinha feito à humanidade era que ele mandaria alguém, que era Jesus, mas não tinha chegado ainda esse momento. E aí Moisés ele começa a apelar para Deus. Ele falou, Deus, mas ó, se tu matar a galera aí, pô, lembra que tu prometeu lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, aí tu vai quebrar a tua promessa. E se você matar essa galera, não vai dar certo. E aí ele começou a jogar com Deus, ele começou a barganhar a situação para que Deus não matasse a galera ali, nesse primeiro momento. Começou a negociar realmente. Ele abriu a mesa de negociação e falou assim, Senhor, e aí? Eu dou minha vida, você não mata o pessoal, que tal? Não. E realmente foi uma negociação. Mas se tu matar, vai dar ruim. Exatamente, o pessoal, e aí? É muita gente, tem criança, tem todos que a gente tirou do Egito. Não tem como. Então, bora negociar. E ele começou a negociar lá. Ele acabou ganhando a negociação, a gente sabe, mas quando ele desceu, ele mudou de ideia. Exato. Aí o Chicote falou. Cara, o que você destacou? Eu destaquei assim, ó. Quando Moisés desceu o monte e presenciou a idolatria, a sua ira se acendeu. Ele ficou indignado com a rebelião aberta, então triturou o bezerro de ouro até transformá-lo em pó e obrigou os idólatras a beberem aquela mistura. Aquela galera que se arrependeu, ele ainda poupou da morte. Mas aqueles que insistiram foram executados. Exatamente. Ele chamou lá os levitas, que eram os líderes assim, religiosos. Mata consome com esse povo daí. Mata todo mundo. E ele quis realmente dar um ponto final na adoração. Então ele falou assim, não, vou triturar tudo, vocês vão ter que beber. Aí agora, Gustavo, a gente para e pensa, né? Como também o pessoal respeitava Moisés. Por quê? Se chegar alguém para você que você está adorando, vamos supor, você está adorando esse jarro, ele vai chegar, vai quebrar o jarro todinho, vai diluir na água e falar assim, agora você bebe, para acabar de vez com isso aí. Você já pensou? Então, tipo assim, o pessoal realmente respeitava ele. Eu penso o seguinte, quando ele desceu, o pessoal falou assim, não, ele tá vivo. Então a gente continua salvo. Ele foi lá, conversou com Deus lá e resolveu. Só que ele tá virado e fez o pessoal beber para acabar com aquele adoração infundada que o pessoal tava. Então o pessoal também respeitava muito Moisés. Ou então ele tinha alguma carta na manga ali, pô, ele jogou um cajado no chão e virou uma serpente. Alguma coisa. Porque assim, um cara só chegar e tinha 1 milhão de negros ali dançando, pô. E ele botar moral em todo mundo. Exatamente. É porque nós não conseguimos saber de certeza, pô. Mas pode ser, pô, que Deus deu um especial pra ele ali, entendeu? Pra ele usar, pô, pra ele usar o especial ali pra convencer. Porque ele tinha que ter essa moral, né? Porque é realmente muito negro, né? Pra beber, eu não sei não, é um trem. Eu falei no início dessa lição, que eu tenho no pensamento, Éricles, abençoado, você que mexe nesses trem, olha aí, uma dica. Se fizesse um jogo de Moisés, pô, com a jogabilidade de GTA, tu imagina aí, pô, tu ia ser Moisés, a primeira missão tua, pô,
era, sei lá, transformar o cajado em serpente. Quanto especial tu tinha que lançava? Eu compraria o jogo. Compraria, eu compraria, velho. Ia ser um jogo muito massa. Quanto especial para abrir o mar vermelho? E o controle vibrando assim, enquanto o mar tá abrindo. É um trem massa demais. Então, eu acho que Moisés, não sei, né? Isso é gustaviano, viu, gente? Mas eu acho que Moisés devia ter algum especial ou outro, que alguma hora ou outra ali para acalmar aquela galera, ele... Deu um brabo, né? Que ele tá virado. Ele chegou com sangue no olho. Cara, a palavra da rede semântica é idolatria. Eu já lhe pergunto, qual é a sua palavra da semana que você lança pra galera? Fala aí. Não. Você tem uma palavra? Não pensei na palavra. Ah, pô, então pensa na palavra aí, pô, pra galera. Enquanto você pensa, deixa eu te jogar aqui 2 perguntas que eu separei desse momento hipertexto de quarta. Primeiro que eu vinculei idolatria a algumas palavras, que eu gosto de fazer essa redezinha. Faça aí também, moço. Eu acho massa ela. Eu acho muito bacana. Tipo assim, idolatria eu coloquei artimanhas de Satanás, prioridade equivocada, desconfiança. É algo que muitas vezes inicia de forma sutil, ele chega de forma sutil pra gente. É uma apostasia e um desrespeito gigante. Eu coloquei, a primeira de todas eu coloquei pecado, jogo de cara, e desviar o coração. A partir do momento que você desvia o coração de Deus e abre brechas para outra coisa, começa a idolatria também. Destaquei também a prioridade para algo, né? E coloquei idolatria, aí eu puxei um tracinho, somente a Deus. Pronto. Somente a Deus. Então, cara, existe um momento em que a ira ela pode ser apropriada ou até mesmo necessária no seu ponto de vista? Com certeza. Com certeza. Como Jesus também teve ira na hora do que ele foi visitar o santuário, que tinha um monte de comerciante lá, ele irou contra o pessoal, virou mesa e chicote estralou, e o pessoal entendeu que realmente não era aquilo. Moisés, ele desceu irado, e o pessoal entendeu que realmente não é aquilo. A ira faz parte da nossa essência como ser humano, né? Mas eu vejo que, tipo assim, uma coisa é você tá irritado. Outra coisa é você tá irado com aquilo. E eu sou uma pessoa muito calma, sou uma pessoa muito tranquila. Pra algo me deixar irado, eu parei... quando eu vi a pergunta, eu parei e pensei assim, gente, o que me deixaria irado hoje? E eu tentei procurar algo, eu não consegui, assim, a princípio, lembrar de algo que me deixaria irado. Só que Moisés descer do monte, aí eu tentei pegar a visão de Moisés. Ele descendo do monte, o pessoal lá, dançando. Ele tinha arriscado a vida, pô. Exato. Falei, ele tinha acabado de falar assim, eu dou minha vida pra você salvar o pessoal. Eu aí você desce, fogo. Exatamente, aí você desce do monte, o pessoal tá lá na maior gandaia, na maior festa. Você fala assim, gente, eu tava arriscando minha vida por isso aqui? Pô. Não, peraí, vou resolver esse negócio aqui agora. Então ele ficou irado. Aí eu falei, gente, eu também ficaria irado no lugar do Moisés. Certeza, demais da conta. Certeza. E eu colocaria a ordem do jeito que Moisés fez também. Se eu tivesse um especial, eu ia lançar. Eu também. E aí vem, tipo assim, quais ídolos modernos nós ainda encontramos hoje, na sua perspectiva? Tem muitos. Cantores, a times de futebol, tudo aquilo que eu coloquei como palavra na idolatria, que você desvia o coração, já entra com uma forma para você idolatrar algo. Sim. Então, até mesmo redes sociais. Às vezes a gente fica lá horas. O iPhone tem uma opçãozinha lá, tempo de uso dos aplicativos. Depois, a galera que está nos assistindo, vai lá ver seu tempo de uso lá para ver como é que tá a rede social e tal. E aí a gente vai fazer parar e pensar. Tá virando uma idolatria? Algo dessa forma, entendeu? Então, é pra gente pensar. Hoje a gente tem um leque de oportunidades pra gente idolatrar várias coisas. Então, não vamos desviar o coração, né? E a gente vê que a galera, eles estavam se perdendo muito, eles se deixaram levar, tinham as oportunidades, eles aproveitaram todas para dar errado. E hoje a gente também tem muita oportunidade, só que a gente precisa aproveitar elas de forma diferente. A lição de quinta-feira, ela já começa falando sobre o Cordeiro de Deus. Não esquece da palavra não, hein? Não esquece também não, vai pensando aí.
E ela diz aqui, quem sabe pode ser uma dica também de quiz. Eu tô muito bonzinho hoje, pô, porque eu vejo as questões... Logo hoje você tá dando a dica toda comigo. Eu tô ajudando vocês. Mas, tipo assim, o propósito de Jesus era morrer pelos pecados. Mas por que isso era necessário? Por que precisava de alguém morrer? Qual que era o rolê, David? O que você viu aí? Cara, tinha alguém que morrer. Jesus veio para nos salvar e ele veio para concluir toda a obra dele. Um ponto que eu quero destacar é o Deus do Antigo Testamento. Não, eu destaquei todas as partes, Gustavo. Destaquei todos. Genocida. Só alguns só. Mesquinho, injusto, genocida, étnico e vingativo. Vou deixar só essa só. Mas tem um leque lá. E se a gente for parar, que nem você fez a pergunta para mim, se a gente já acreditou na volta de Deus, uma pergunta sincera também, é a gente olhar o Deus do Antigo Testamento, porque vamos dividir. O Deus do Novo Testamento, só amor. O Deus do Antigo Testamento, isso aqui tudo. O cara era bravo. E, tipo assim, eu penso que ele era dessa forma porque o pessoal era muito ele era muito aberto a qualquer coisa diferente que viria. Então, Moisés subiu 40 dias, eles arrumam outra forma de adoração. E o povo de Israel no Antigo Testamento sempre teve isso. Chegava, adorava a Deus, daqui a pouco caía, voltava. Adorava a Deus, caía, voltava. Então, o Deus do Antigo Testamento ele tinha que ser um Deus mais bravo mesmo. Pra gente entender que hoje, a gente amando as pessoas, a gente tem o amor. Vamos lançar a palavra, vamos colocar amor. Amor. Colocar amor. E pra gente hoje ter mais amor pelas pessoas. Meu ponto de vista, que vai concluir essa parte de quinta-feira. Esse Deus um Delírio, né, que é escrito por um carinha chamado Richard Dawkins, isso. Richard Dawkins, ele acaba apresentando um Deus totalmente malvado, bababá, né, não sei o que lá, e tarará. E a lição diz que Jesus ele veio como uma resposta divina da atuação do engano da serpente no Éden. Eva foi convencida a não confiar no Criador, o mesmo pecado cometido pelos israelitas lá no Sinai. Assim como Eva não acreditou em Deus, o pessoal não acreditou também que Moisés ainda estaria vivo, que Deus estava com eles, por isso eles fizeram um bezerro. Exato. Então, Jesus veio, normalmente, para restaurar uma confiança que havia perdido entre a galera. Ele veio refutar essa calúnia e demonstrar o amor altruísta de Deus. Sim, porque assim, o que é o grande... Ellen White também fala lá no livro História da Redenção, quem tiver... como é que fala? Oportunidade, né? Leia, é muito bom, muito massa. E é uma leitura gostosa, História da Redenção. Se você vai começar Ellen White, muita gente fala para começar pelos primeiros escritos. Eu comecei e não gostei, cara. Comecei ali, não gostei. Aí, patriarcas e reis, patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado das nações, o grande conflito. Não gostei. E aí, quando eu peguei a História da Redenção, foi o primeiro livro que eu li. Falei, eu li esse livro já umas 5, 6 vezes. Você devorou o livro? Leu ele? Cara, é muito mal. Eu dei esse livro pra minha esposa, quando a gente se conheceu, a gente ainda era amigo. Eu dei esse livro pra ela, mas ela falou que ela não gostava, então ela falou, não, vou te dar um livro que vai ser massa, vai ler. Cara, você acredita que pra mim dar o livro pra ela, eu abri o livro, eu li o livro e eu destacava assim, curiosidades, que o livro ia trazendo, todinho destacado, A gente tem esse livro até hoje, e às vezes eu pego ele para ler, é gostoso, porque o que está destacado são curiosidades, assim, tremendas. E lá ela fala que Satanás, ele olha com desprezo para a humanidade pós-diluviana, porque com a antediluviana ele conseguiu fazer coisas que ele jamais ia conseguir reproduzir aqui, porque os antediluvianos usavam 100% da capacidade cerebral, e eles tinham um contato direto com os anjos caídos e com os anjos do céu. Tanto que eles conseguiam chegar à porta do Jardim do Éden e ver os guardiões ali. Então, o que eu imagino é que a depravação e o pecado estava tão enraizado no povo do Antigo Testamento que não tinha como. Não tinha como.
E aquilo que eu sempre falo, Deus ele trabalha muito de acordo com o que a galera tá Precisando naquela época. tá presente, tá fazendo. O rolê da galera daquela época era o quê? Era matar e conquistar território. Uhum. E eles encontravam a glória nisso. Então, o povo de Deus ele era reconhecido por matar e conquistar território também. Deus concedia isso ao povo. E quando Jesus vem para refutar a calúnia, que nem você falou, que é também uma frase que eu destaquei aqui, ó, Jesus ele vem refutar a calúnia e demonstrar o amor altruísta de Deus, ele vem justamente para mostrar que o propósito de Deus é amar a galera. Uhum. E o propósito de Satanás é destruir. Exato. Quanto mais próximo de Satanás a galera tiver, mais destruição vai ter. E quanto mais próximo de Deus, mais amor vai ter. Exato. E Jesus, só ele podia pagar esse preço e ele o faz. Sim. Que o amor que ele deu pra gente na cruz de morrer, pronto. Já resolveu o nosso problema. E mostra o amor que a gente também tem que ter pelos próximos agora. Ele veio mais como um exemplo. Uhum. E a gente chega então finalmente mais forte que a morte. Parte de sexta-feira, vem com várias citações aqui de Ellen White, com patriarcas e profetas, vem também citando, acho que profetas e reis lá no finalzinho. São várias citações, vários trechinhos ali que eu achei legal. O que você destacou desse aí? Fala comigo, David. Eu coloquei a parte aqui de que Moisés recebeu a permissão para olhar através do templo e ver o primeiro advento do nosso Salvador. Então Moisés teve a oportunidade, Moisés estava lá, pôde ver tudo, e aí eu paro e penso que Moisés teve uma oportunidade maravilhosa. E qualquer um de nós hoje, eu acho que queria ter essa oportunidade. Não somos vamos dizer, fugiu a palavra agora, capazes ou estamos num nível assim, merecedores, mas é uma oportunidade maravilhosa de a gente poder ter uma oportunidade dessa. E coloquei também que ele colocou a partezinha, eis que vossa casa vos ficará deserta. Esse coração ficou muito angustiado, e as lágrimas de amargura caíram nos seus olhos, partindo da tristeza do Filho de Deus. Que já é a parte finalzinha, e que Deus, que aí entra na outra parte, Deus meu, por que me desamparaste? E vai trazendo as situações, que aí a última frasezinha que eu coloquei, confirmar a fé das futuras gerações. Resumindo minha partezinha, Moisés teve uma oportunidade maravilhosa, quis dar a vida dele para salvar. Jesus falou assim, não, calma. Jesus veio, deu a vida dele para nos salvar, para confirmar a fé das nossas futuras gerações, para mostrar realmente o amor de Deus por nós e mostrar que a gente tem esperança. Eu vi assim, cara, que a pegada é que Moisés ainda se deu bem porque ele foi pro céu, né? Uhum. Ele morreu ali, não acessou a terra prometida, mas depois ele foi lá pro céu. Mas, tipo assim, porque, tipo, se eu tenho uma visão dessa hoje, pela roupa, vou dar de saber se é perto ou se é longe. Pela roupa da galera. Uhum. Porque Moisés viu a primeira ascensão de Cristo para cá, então quando Jesus veio, ele viu Jesus sobre o Monte das Oliveiras, chorando lágrimas de sangue. Ele viu também os salvos voltando na grande Canaã. Velho, pega a roupa aí que você imagina que Moisés usava. Aí já pega as roupas que Jesus usava, já é uma evolução. Pega a roupa que nós usamos, vamos dizer que nós que é a geração da ascensão, de que Jesus volta e leva a nós. Dá de saber, porque que uma parada diferente rolou ali. Dá para saber que muito tempo passou. Ellen White, por exemplo, teve também uma visão. Eu fico mais, se Jesus me desse essa graça de ter a visão, eu acho que eu já ia focar nisso, pô. Deixa eu ver que iPhone que tá na mão daquele peão. Mais ou menos quando que tá rolando essa parada. E assim, ele teve essa oportunidade, ele ficou angustiado, Moisés, ele teve uma preocupação, mas depois ele começou a entender todo o rolê que ia acontecer. E eu vejo que houve um privilégio muito grande em todos os sentidos da vida ali de Moisés, só que foi uma consequência daquilo que ele sustentou durante toda a vida dele.
Assim como houve uma consequência no final daquele povo que saiu do Egito, que só Caleb entrou na Terra Prometida, então ninguém entrou de lá. Resultado de uma vida de escolhas que eles tiveram. A galera que entrou em Canaã também teve um resultado, e a gente também vai ter um resultado, de acordo com as escolhas que a gente fizer. Eu vejo que as coisas elas acontecem no detalhe. A adoração àquele bezerro, ela chegou a um ponto no detalhe. Moisés, ele viu cada situação ali, e ele, hoje, a gente acredita que ele está no céu, né? Um dos poucos seres humanos que teve esse privilégio de estar lá, consequência de uma vida que ele levou. O que eu achei mais massa, pô, que Ellen White fala que ele viu o sol se apagar e escondeu a visão para não ver, escondeu seus raios brilhantes para não ver a morte de Deus. Não houve eclipse, nenhuma outra causa natural para que meio-dia, um sol de Montes Claros lá, pô, rachando, do nada à noite, sem eclipse, sem nada. Então, assim, ele teve oportunidades incríveis. E eu vejo que nós, como seres humanos, temos oportunidades incríveis também na nossa frente. E a gente pode, sim, ver tudo isso. Porque eu imagino, pô, que Deus vai ter um 3D muito top. 3D não, um 8D, pô, com aguinha na cara e tudo quando chove, sabe assim? Porque assim, em 1000 anos, pô, em 1000 anos, vamos dizer assim, que Deus o livre, eu não vou pro céu, e minha esposa vai. E aí chega lá, minha mulher fala, ué, por que o Gustavo não veio? Tinha hora que ela até briga comigo às vezes, que ela fala, amor, tu tá pegando muita coisa, pô, pra fazer. Não pega não, e tal. E aí ela vai chegar lá, e aí, Deus, por que não rolou e tal? Aí eu imagino que Deus tem um cinema top lá. Pô, porque 1000 anos, pô! Se cada nego aí, a gente conseguir ver aí 80 anos da vida dele, em 1000 anos a gente consegue ver uns 12 negros. Não tem muito mais do que 12 negros que se não tiver no céu, tu fala assim, uá, por que não tá aqui? Às vezes só o seu espírito fofoqueiro, né, que vai querer saber, pô, às vezes sim, sei lá, às vezes Daniel Lide que não vai, Pedro Valença não vai, fala, ei, pô, e aquele cara lá? O que aconteceu? Senhor, me conta aqui só por que eles não vieram. Já é um espírito de fofoca. Mas aquele que a gente quer saber mesmo, eu imagino que Deus vai meter nós numa sala assim de cinema de 8D, pô. E a gente vai ver tudinho assim, o que aconteceu, quantas oportunidades e tal, que Deus deu e que Deus deixou de dar. Uma coisa, Gustavo, que eu penso bacana, sabe o que é? Quando a gente for pro céu, a gente vai chegar, a gente vai querer ver histórias do pessoal. Sim. De Davi, de José, de Abraão, de todo mundo. Mas aí é uma coisa pra gente pensar. E ele vai virar pra você. Conte-me agora a sua história. A sua história. Que história você tem pra você estar aqui hoje? O que a gente está fazendo hoje pra gente estar no céu daqui breve, quando Jesus voltar? Então, essa mensagem, essa visão a gente tem que ter. Do que a gente está fazendo aqui hoje, que história que a gente está escrevendo hoje, para a gente estar no céu. Justificaria exatamente. A graça ter nos alcançado. Porque assim, a gente sabe que não depende da gente. Ah, não, eu vou fazer um negócio aqui e tal. E às vezes Deus vai até te mostrar você fazendo uma boa ação com o coração cheio de... Exato. Será que a câmera tá pegando agora? Porque não é... Né? Tô entregando a cesta aqui, o Marcos vai tirar uma selfie. Será que tá... Porque o que Deus vai olhar é justamente o que está no nosso coração. E o que vai fazer a diferença sobre a gente adorar um bezerro ou não, quando não estiver no nosso campo de visão, Deus, ou um irmão da igreja, que às vezes o irmão da igreja inibe a gente de pecar. Né? Eu já falei em outra situação, acho que no podcast com o Dani eu falei, Dani, tem coisa que se eu tivesse presente você não faria. E tem coisa que se você tivesse presente, eu não faria. E nós é só líder, Jorge, a gente só divide uma liderança. E às vezes Deus está presente na nossa vida e a gente faz sem nem pensar. Então eu vejo que a importância nossa é justamente olhar esses pequenos detalhes. Porque eles vão nos levar a determinadas idolatrias. Então às vezes é a minha falta de comunhão, a minha falta de contato, isso que vai fazer com que eu me afaste e fique tão longe de Deus. Tem mais alguma coisa para comentar sobre a... Não, minha parte encerrou. Encerrou? Então faz uma oração e vamos concluindo mais um tino aí. Vamos lá. Grandioso Deus, poderoso Pai, estudamos aqui juntos agora a sua lição maravilhosa, Pai. Nos abençoe, nos dê amor próprio, amor ao próximo, por favor. Nos dê fé e nos conduza sempre no melhor caminho. Abençoe a todos presentes e a todos que nos assistem. Isso que eu te peço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito show de bola, Davidzão. Obrigado, mano, foi massa. Você que ficou até aqui também, mesmo com
os empenamentos ali da imagem. Cai, não cai. É, mano, mas deu certo, valeu, é nóis. Um feliz sábado se você estiver vendo na sexta. Feliz Tchau, sábado. tchau. Tchau. Valeu!